sou coordenadora do Núcleo de Biossegurança da Fundação Oswaldo Cruz e fui convidada para falar para vocês um pouquinho sobre resíduos e serviços de saúde. Nós vamos falar um pouco sobre a questão dos riscos que esses resíduos podem representar, seja para a saúde do trabalhador ou para o meio ambiente. Então, a gente busca falar de biossegurança com resíduos e serviços de saúde no sentido de possibilitar a questão do manejo seguro, no descarte, e durante o manejo, durante o transporte e descarte final desse resíduo, e na questão da segurança nos riscos ambientais para não contaminação de florestas, solos, rios e qualquer outro local que possa vir a ser descartado esse resíduo. Então, os riscos dos resíduos de serviço de saúde, eles são extremamente diferenciados a partir do universo onde eles são produzidos. Então, eles podem apresentar maior risco dependendo do país de origem, dependendo no próprio país do local de origem. Por exemplo, resíduos de serviços de saúde de um hospital, dependendo da área onde esse hospital está localizado, ele pode representar o maior risco. E aí a gente vai ter uma série de outros critérios que podem também representar maior ou menor risco, como, por exemplo, número de leitos, número de pessoas internadas, a quantidade de resíduos descartáveis. E a gente pode exemplificar como, por exemplo, a utilização que hoje tem bastante grande, uma tendência dos serviços de saúde a utilizar equipamentos de proteção individual descartável, olhando para a questão da proteção do trabalhador e não olhando para a questão do descarte desse resíduo. Esses equipamentos de proteção individual descartáveis têm na sua origem uma composição plástica, então todo derivado de petróleo, e os plásticos são derivados de petróleo, ao serem incinerados, por exemplo, se for este o descarte desse equipamento de proteção individual, vão criar dioxinas e vão contaminar o nosso ar e vai poluir aí o ambiente. E caso ele vir a ser descartado no aterro sanitário, ele vai persistir no meio ambiente aí vários anos, contaminando o solo. Então, esse é o primeiro enfoque que a gente precisa dar em relação ao risco que os resíduos de saúde representam, seja para o trabalhador ou para o meio ambiente. E olhando para o resíduo de serviço de saúde, a gente vai ter que mais ou menos 80% desses resíduos são resíduos comuns. O problema está no restante dos resíduos que representam risco, porque se eles não forem manejados de forma correta, eles vão, ao serem misturados com resíduos comuns, contaminar esses resíduos comuns, e aí a gente vai ter um quantitativo de resíduo total bastante grande, que representa um risco, seja ao trabalhador ou ao meio ambiente. Então, a gente, no enfoque geral de serviços de saúde, aí entendendo serviço de saúde na sua amplitude de legislação, a gente vai ter que 80% desses resíduos são de resíduos comuns ou resíduos do grupo D. Mais ou menos 15% desses resíduos representam os resíduos que a gente pode considerar resíduos biológicos. Algumas pessoas chamam de resíduos infecciosos, outros chamam de resíduos hospitalares, pela nossa legislação, que a gente hoje tem duas legislações a nível federal extremamente importantes, como vocês viram durante o curso. Uma delas é a RDC, a Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa, que é a RDC 306, e o CONAMA 358, que é do meio ambiente, que fala também de resíduos de serviço de saúde. E aí a gente vai ter esses resíduos classificados como resíduos do grupo A, ou, entre aspas, resíduos biológicos. Esses resíduos são em média, 15% dos resíduos gerados no serviço de saúde. Dentre esses quantitativos, a gente vai ter aí 1% de resíduos considerados resíduos perfluorocortantes da nossa legislação, resíduos do grupo E. 3% são resíduos químicos. Então, a gente vai ter 80% do resíduo do grupo D, comuns, 15% do resíduo do grupo A, resíduos biológicos, 1% dos resíduos são resíduos perfluorocortantes,
3% são resíduos químicos e o restante, né, ou seja, em torno de mais ou menos 1% são resíduos que a gente considera especiais. Por quê? Porque a gente joga dentro dessa cota aquelas baterias, as nossas lâmpadas ultravioleta, lâmpadas fluorescentes e os radioativos também, que a gente tem que considerar que são resíduos de serviço de saúde, e aí a gente vai totalizar os 100% dos resíduos gerados por esses serviços. Então, o importante para a gente é que existem dados que nos mostram, então, que o quantitativo dos resíduos gerados por uma instituição ou um serviço de saúde é de pouco risco, ou seja, a gente tem pequena parcela que representa risco e por isso o PGRSS, ou seja, o Plano de Gerenciamento de Resíduos e Serviços de Saúde, é extremamente importante porque ele vai normatizar os procedimentos corretos que a gente precisa ter com esses resíduos para que eles não contaminem o restante dos resíduos gerados pelos serviços de saúde. Entendendo então que são resíduos de risco e por isso eles podem representar risco, seja na questão da exposição do trabalhador em relação a se contaminar e adquirir uma doença ocupacional, ou caso ele manipule aquele resíduo, possa se acidentar e da mesma forma se contaminar com um agente, seja ele biológico ou outro tipo de agente que possa estar naquele resíduo. Porém, existem muito poucas pesquisas a respeito deste risco, a gente vai ver um pouco mais na frente, né? Mas é importante dizer que esses resíduos eles podem ter agentes biológicos, ou seja, representar um risco biológico, mas ele também pode representar um risco físico, como por exemplo na manipulação de materiais perfluorocortantes, né, ou de materiais radioativos. O risco químico, quando ele manipula agentes de risco químico, são os agentes químicos. E seja a população ou aos trabalhadores que manejam esses resíduos, ou a população, porque a população pode ter acesso a esses resíduos. A gente tem que lembrar que o Brasil, a gente está falando de Brasil como um todo, nem todo município vai ter acesso a um aterro sanitário, né, ou a um incinerador. Hoje a gente tem uma discussão ambiental bastante grande em relação à questão de instalação de incineradores, porque são equipamentos que a gente chama de tratamento de resíduos, né, que podem poluir o meio ambiente caso não sejam manejados de forma correta. Né? Existe uma série de pré-requisitos nesses incineradores que vão diminuir a poluição que ele possa gerar através de seus gases poluentes, né? Mas como são tecnologias bastante caras, nem todos os municípios do país podem ter esse tipo de descarte. Então é muito importante ao profissional da área da saúde entender como proceder de forma correta, manuseando esses resíduos sem correr o risco. Bom, então como eu disse para você, existem poucas pesquisas a respeito das consequências, né, de uma exposição ocupacional, acidental ou não, aos resíduos de serviço de saúde. Porém, a gente tem uma pesquisa que durante as minhas aulas eu digo assim, que é um marco diferencial na área da biossegurança, que é uma pesquisa de Suken e Pike, que são dois pesquisadores americanos, né, que vai de 1930 a 1976, por isso ela é muito importante, porque é um espaço temporal bastante grande, são 46 anos de pesquisa, né, e eles encaminham um questionário a 5.000 instituições ou serviços de saúde, onde eles levantam a questão da infecção adquirida por um acidente na execução do trabalho naquela área. E aí eles chegam à conclusão que menos de 20% das infecções tinham ligado a ela um acidente. Ou seja, a gente tem aí um quantitativo de mais ou menos 80% de infecções que não existe uma razão aparente de que alguma coisa que venha ter sido o agente causal daquela infecção. Então aí vem a questão do surgimento do termo aerossóis, né, ou seja, o pessoal que maneja ou trabalha em serviço de saúde, existe uma possibilidade bastante grande de geração de aerossóis, dependendo da atividade que execute,
e aí eles vão apresentar infecções adquiridas por esses aerossóis, né? E evidentemente não aparece porque a pessoa inala e não existe uma razão física, né, causal daquela infecção. Então, menos de 20% dessas infecções estavam correlacionadas a um acidente efetivo, né? E aí a gente vai ver que dentro desse quantitativo a gente vai encontrar que em torno de 41% desses acidentes relacionado à manipulação de materiais pérfuro-cortantes. Se a gente for atualizar essa pesquisa, vocês podem buscar numa revisão bibliográfica, qualquer que vocês forem buscar nas bases de dados, vocês vão observar que a gente tem aí esse percentual atualmente girando entre 30%, 35%, 36%, 40%, mostrando para a gente que trabalha em serviço de saúde que o agente causal de maior importância, né, de um acidente no trabalho de saúde os materiais pérfuro-cortantes. E aí, da mesma forma, a gente vai ter aí eles causando acidentes com o pessoal que trabalha na manipulação e no descarte de resíduos de serviço de saúde. Porém, a gente não vai ter grandes pesquisas a respeito disso. Aliás, o Brasil ele ainda está muito carente de pesquisas relacionadas a acidentes, né, e a exposição ocupacional do trabalhador de saúde. Outra área que também a gente tem muito pouca evidência ou muito pouco estudo diz respeito à existência de agentes biológicos em resíduos, né? A gente vai encontrar alguns estudos importantes que vão mostrar para a gente, né, que, por exemplo, o Ascaris lumbricoides, né, que é um parasita, ele persiste no meio ambiente em torno de 2000 anos. Ou seja, ele mostra, né, que dependendo do resíduo que a gente está manipulando, né, a gente pode ter ou não ter a presença desse parasita. Esse resíduo, se for descartado in natura, ou sem nenhum tipo de tratamento no meio ambiente, você vai ter uma contaminação bastante longa. Mas também mostra pra gente que a Leptospira interrogans, ela persiste no meio ambiente de 15 a 45 dias. Então, a olhar para o resíduo biológico, né, observando esse resíduo biológico, o que ele pode albergar em termos de agente biológico é bastante importante, e a gente entender como é que é a cadeia de disseminação, de transmissão desse agente, também é outro aspecto bastante importante, que deve ser observado por todos os trabalhadores que manipulam resíduos. Aí a gente está falando do grupo A, que são os resíduos biológicos, né, que são os de maior impacto à saúde desse trabalhador. E aí, a importância do PGRSS, né, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos e Serviços de Saúde, ele se mostra, né, exatamente por esse entendimento. Por quê? Porque o PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento, ele visa diminuir a geração dos resíduos. O primeiro objetivo é diminuir a geração dos resíduos, porque quanto menos resíduos a gente estiver gerando, resíduos de impacto, menor o impacto, seja a todo mundo envolvido nessa cadeia, ou seja, ao meio ambiente. Além disso, né, esse plano de gerenciamento de resíduos, como vocês devem ter visto durante o curso, né, ele tem a primeira parte que objetiva levantar quanto de resíduos a gente gera, né, e de que forma a gente manipula esse resíduo, né, de que forma a gente manipula, seja acondicionando, né, que tipo de descarte a gente faz. A gente coloca no saco plástico, o saco plástico é o saco plástico leitoso, ou ele é branco transparente, ou ele é saco preto, né, ele vai dentro de um contenedor. Que tipo de lixeira, contenedor ou lixeira a gente utiliza? Então esse é o primeiro levantamento, é observar como a gente vem lidando no dia a dia com os nossos resíduos, né? Aí, após isso, levantar a quantidade de resíduos gerados. Por isso ele fala de quantificar os resíduos, né? Fala de quantificar o resíduo por dia. A gente vai levantar quanto a gente gera de resíduos por dia, depois por uma semana, e assim a gente levantar ao final de um ano
quanto de resíduos de serviço de saúde aquela área produz. E o segundo passo, ou a segunda parte do plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, diz respeito à forma correta de manipulação desse resíduo, né? A forma de acondicionamento correta, a forma de transporte correta, a forma de tratamento correto, a forma de descarte correto desse resíduo. Isso tudo tem como objetivo não só a questão da minimização, ou seja, eu diminuir o resíduo de risco gerado pelo meu serviço de saúde, mas também diminuir, né, o descarte inadequado ou diminuir a questão da contaminação ambiental, tentando prevenir acidentes e exposição ocupacional indevida entre os trabalhadores que tenham, de alguma forma, interferência nesse ciclo de manejo do resíduo de serviço de saúde. Uma outra pergunta que me fazem sempre, né, é relacionado ao potencial de acidente em relação aos resíduos de serviço de saúde. Qual o resíduo deste grupo que representa maior risco? Obviamente, para nós todos, né, a gente pensa sempre assim, é o pérfuro cortante, né, que realmente pela pesquisa de Suckenthal, que vocês viram, né, que 41% dos acidentes em laboratório diz respeito à manipulação de pérfuro cortante. Porém, o Brasil, a gente tem uma precariedade, né, para não falar uma falta de informações, né, uma falta de amplitude de informações que estejam disponíveis a respeito de acidentes ou de doenças ocupacionais. Então, esse é um primeiro ponto importante a ser dito, né, que isso vai mostrar a importância da gente estar notificando o acidente de trabalho, né? Eu como médica veterinária de formação, muitas vezes faço avaliação de risco nas unidades que manuseiam animais. E uma vez eu tive a oportunidade de fazer levantamento numa dada instituição em um biotério de experimentação, e uma das perguntas que eu fazia ao grupo entrevistado era quantos acidentes ocorreram durante os 2 últimos anos, e as pessoas iam relacionando lá, fulano caiu na escada, quebrou a perna, fulano bateu a cabeça no ar-condicionado, machucou a testa, e vários acidentes mais ou menos com essas características. E aí ficaram mudos. Eu virei para eles e falei assim, gente, mas espera aí, vocês não trabalham com animais? Aí todo mundo respondeu, sim, trabalhamos. Poxa, mas vocês nunca tomaram nem uma mordida de animais? Né? Vocês não trabalham com camundongo? Camundongo, por exemplo, morde muito, né, se não for manipulado de forma correta. E aí eles falaram assim, não, isso é todo dia. Então, aquele acidente que pra gente constantemente ocorre com grande frequência, né, a mordida do camundongo que eu tomo todo dia, mal manipular os animais. Eu quando lavando a vidraria, e aí o vidro quebra, e aí tira uma lasquinha do dedo, né, nem chega a sangrar, e são acidentes. E esses acidentes são importantes de serem notificados. E aí a gente não considera isso como um acidente, porque a gente é tão natural que a gente não mais percebe aquilo como um acidente de trabalho, né? Esses acidentes são importantes porque mais à frente, se um profissional vier a apresentar qualquer alteração no seu quadro de saúde, a gente poder correlacionar aquela alteração no seu quadro de saúde àquele acidente ocorrido lá atrás, seja a mordida, ou seja lá o pedacinho da pele arrancada por um tubo de uma pipeta quebrada na hora que ele foi lavar. Então esse é o primeiro ponto importante que a gente deve falar, porque está correlacionado à questão da notificação de acidentes. Então a principal fonte hoje, né, existente no país relacionada às doenças ocupacionais ou aos acidentes são aquelas informações que estão disponíveis. Vocês podem entrar pelo site, vocês vão conseguir acessar, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Porém, apesar de eles serem dados oficiais, né, eles vão ser relacionados somente aos dados de doenças ocorridas entre trabalhadores que são cadastrados ou são contratados e são contribuintes da Previdência Social, né? Ou seja, trabalhadores registrados. Então aí você tem
de fora uma série de profissionais que não estão registrados e cadastrados, então você não consegue levantar o quantitativo real, né, de acidentes relacionados ao trabalho, então já te mostra aí que existe uma defasagem. Além disso, a gente tem uma certa dificuldade, né, porque dentro da legislação trabalhista, se a gente for discutir um pouco isso também, é importante a gente falar, que o regime, né, de contrato seletista, que é aquele regido pela consolidação das leis do trabalho, que é o CLT, a CLT ela tem uma portaria, que é a portaria 3.214, e aí vem lá uma série de normas regulamentadoras que vocês já devem ter visto durante o curso, né? E dentre elas está lá a NR32, que fala do profissional da área da saúde. A gente vai voltar a isso mais na frente, que eu preciso falar um ponto importante sobre isso mais à frente, né? Mas ela está legislando, relacionando ao trabalhador que é regido pela CLT, né? Ou seja, ela deixa de fora todos aqueles trabalhadores, como por exemplo nós, funcionários e servidores da Fundação Oswaldo Cruz, que somos regidos pelo regime jurídico único. Apesar da gente ter aí uma portaria, né, eu posso depois dizer para vocês, eu tenho anotado mais à frente, né, que vai falar a respeito dessa regulamentação dentro do RJU, né? Mas dentro do nosso RJU, a gente tem um lapso aí bastante grande de tempo, onde não havia nenhum registro de acidente de trabalho, né? A CAT, que é obrigado, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, que está lá dentro de uma das NRs, das normas regulamentadoras dessa portaria, ela só é expedida, então, para o funcionário que é seletista. E aí a gente pode ver que dentro dessa notificação, então, do INSS, a gente vai ter uma falha de notificação bastante grande. Bom, e aí, pesquisando o Anuário Estatístico da Previdência Social, né, do INSS, de 2005, nós vamos ver um registro de 612 mil acidentes de trabalho em 2015. E quando a gente compara isso com dados de 2014, a gente vai ver que a gente conseguiu diminuir 14% dos acidentes de 2015 para 2016. A gente vai ver também que os acidentes que ocorreram entre os trabalhadores que são, então, contribuintes da Previdência Social, eles estão relacionados, né, à questão da expedição da CAT, né, e que essa CAT ela deve ser encaminhada, né, não só ao serviço onde essa pessoa está trabalhando, mas também ao SUS, né, ao Sistema Único de Saúde, ou seja, ao Ministério da Saúde, e também ao Ministério do Trabalho, assim como ao sindicato correspondente à categoria profissional daquele acidentado. Este é um instrumento de comunicação de acidente de trabalho. E aí, quando a gente volta lá no anuário de 2015, a gente vai ver que de 2014 para 2015 a gente vai ter uma diminuição da CAT em torno de 11%. A gente vai ver que os acidentes registrados com CAT, então agora somente com CAT, os típicos, e a gente vai fazer a diferenciação entre os acidentes para que vocês possam entender, eles representam em torno de 76%, né, que são os acidentes que ocorrem durante o meu trabalho, né, ou durante a execução do meu trabalho. Esses são considerados acidentes de trabalho ou acidentes típicos de trabalho. A gente também tem um acidente de trajeto, que também é considerado acidente de trabalho, porque eu tenho o percurso da minha casa ao trabalho, do meu trabalho à minha casa. Esses acidentes eles representam em torno de 21%, né? E as doenças de trabalho vão representar somente 2,63%. Dentro disso, a gente vai observar, né, lá no anuário, eu acho interessante vocês buscarem, porque tem dados extremamente importantes, vão mostrar que os homens têm um quantitativo maior de acidentes
de trabalho do que as mulheres. E aí eles vão ter em torno de 70% desses acidentes, em contrapartida as mulheres por volta de 30%. A faixa etária também, que tem a maior incidência de acidentes, está em torno de 30 a 39 anos, ou seja, na fase de plenitude profissional desse profissional. Então, a doença profissional, o que é uma doença profissional? É a doença que é gerada, né, ou desencadeada pelo processo de trabalho desta pessoa. Isso tudo é importante, gente, porque se o resíduo de serviço de saúde representa risco e eu me contamino na manipulação desse resíduo, né, isso é uma doença ocupacional. Então, é uma doença que eu vou estar coberta por uma série de legislação que vocês devem ter observado durante o curso de vocês, né? Agora, voltando à portaria 3.214, né, e aí levantando aquilo que eu disse para vocês, a gente teve lá em 2005 uma norma regulamentadora que vai falar do profissional da área da saúde, né? É a primeira norma regulamentadora que fala especificamente do trabalho em serviço de saúde. Então, essa NR, que é a NR 32, ela é importante também para nós que trabalhamos no serviço de saúde e para quem manipula resíduos de serviço de saúde, porque ela vai falar dos riscos destes profissionais, né? Então, elas são de observância obrigatória por todas as empresas privadas e públicas regidas pela CLT, como eu disse anteriormente. Porém, em 2006, né, a gente vai ter o estabelecimento de um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 5.961, que vai falar do servidor público federal, aquele profissional que é regido pelo RJU. Né? Esse sistema integrado de saúde ocupacional do servidor, ele vai falar para a gente sobre um sistema de atenção ao profissional servidor público, e aí ele vai dizer que existe uma necessidade de integrar ações ou programas de assistência à saúde desse profissional, e aí deixa em aberto. Ele não é que nem nossas normas regulamentadoras, né, lá que é a portaria 3.214, que vem dizendo como implantar essas ações. Ela vai deixar aberto e o serviço, então, vai implantar essas ações da forma como ele deve achar que deve ser implantado. Então, isso é importante para que a gente saiba que a gente não tem registro específico de acidente na manipulação com agentes, com manipulação de resíduos de serviço de saúde. Bom, mas é importante que os profissionais da saúde, eles são pessoas que estão vulneráveis a diferentes fontes de risco e, portanto, diferentes fontes de contaminação que possam gerar alteração do seu quadro de saúde, que estão presentes na rotina de trabalho diário dessa pessoa. E aí a gente vai observar, né, como eu disse para vocês, que 41% tem a ver com o risco na manipulação de materiais perfluorocortantes, mostrando que no manuseio dos resíduos, o agente que representa maior risco para a gente é os materiais perfluorocortantes, ou seja, resíduos do grupo E, entendendo também que o resíduo grupo E, ele é um perfluorocortante que corta, perfura, né? Mas são resíduos que não estão contaminados com nenhum agente químico ou outro agente de risco que possa estar contaminando aquele resíduo. Então, se ele é uma vidraria limpa, caiu no chão, né, quebrou, esse é um resíduo do grupo E e vai ser descartado como resíduo do grupo E. Agora, se ele é uma agulha, né, onde eu retirei, fiz uma punção, esse resíduo ele vai ser descartado na caixinha de material perfluorocortante, né, que é aquela caixa resistente, material à puntura, à perfuração, a vazamento, né? E tem lá o símbolo de risco biológico, por quê? Porque ele contém um agente de risco biológico. Esse resíduo, ele é perfluorocortante pelas suas características físicas, ou seja, ele perfura e ele corta.
né? Mas ele contém um agente biológico, então ele deixou de ser resíduo do grupo E, ele agora é um resíduo do grupo A, mas ele é acondicionado como resíduo do grupo E e é tratado como resíduo do grupo A, e aí a gente tem que observar qual o subgrupo, né, que ele pertence, que os resíduos do grupo A vão de A1 a A5, né? Então isso é importante também dizer para vocês. E aí, dentro da estatística dos acidentes com material perfluorocortante, a gente vai ver que a grande maioria desses acidentes ocorrem durante as cirurgias, durante a punção venosa, durante a lavagem de vidrarias, de instrumentais cirúrgicos, né? Mas também durante o reencape das agulhas e durante o descarte desses materiais. Ou seja, quando a gente está descartando, esses são agentes que são de alto risco, né, num acidente de trabalho para nós profissionais da área da saúde. E aí a gente sabe muito bem que os ferimentos, né, com agentes perfluorocortantes contaminados com algum material biológico, existe um grande risco de transmissão ocupacional de HIV, hepatite B ou hepatite C, e a gente tem aí vários estudos a respeito, né, do percentual de contaminação dos profissionais de saúde nesse tipo de acidente, como por exemplo, a gente tem que em torno de 6 a 30% de profissionais apresentando hepatite B por um acidente, né, de 0,5 a 2% com o vírus da hepatite C, e com HIV a gente vai ter aí de 0,3 a 0,4% de acidentados. A gente vai encontrar um estudo bastante interessante, são os poucos estudos que eu encontrei, né, mais recentes, que é de Salles e Silva, que ele tinha como objetivo analisar os acidentes de trabalho registrados num serviço de saúde, ou seja, entre trabalhadores da área da saúde, né, e envolvidos no plano de gerenciamento de resíduos, né, dentro de um hospital geral. E aí eles observaram e fizeram um exame de em torno de 150 CATs. Dentre essas 150 CATs, eles retiraram 78, ou seja, 52%, tinham relação a acidentes no manuseio de resíduos. O restante, então, 48%, e foram excluídos porque não tinham relação ao manuseio de resíduos, sim, a outro tipo de atividade, portanto, um acidente relacionado a outro tipo de atividade, não só ao manuseio de resíduos. Então, eles excluíram. Dentre os 52%, então, que tinham relação ao manuseio de resíduos, 83,56% eram mulheres. Né? Isso também não é muito diferente daquilo que a gente encontra, porque no serviço de saúde a grande maioria hoje dos profissionais são mulheres. A faixa etária dessas mulheres era de 37%, coincidindo com o anuário do INSS. Né? Os homens, então, eles representavam em torno de 16,5%, e a faixa média desses homens foi em torno de 35 anos. A maioria dos acidentes eles vão ocorrer entre auxiliares de enfermagem, que representam 67% desses trabalhadores, entre auxiliares de higienização, que é em torno de 15%, entre técnicos de enfermagem, 8%, enfermeiros médicos ou aqueles atendentes de enfermagem, a gente vai ter um percentual equitativo entre eles de 2,7%, e os auxiliares de coleta de resíduos, né, que muitas vezes a gente tem o papel do pessoal da limpeza, né, fazendo isso, em torno de 1,5%. Então, esse quantitativo, essa pesquisa nos mostra que a grande maioria dos acidentes vão ocorrer entre auxiliares, né, seja de enfermagem, higienização ou enfermagem, mostrando para a gente a necessidade da capacitação, né, entre esses profissionais ser estabelecida e ser rígida. E eles, os autores, então, vão destacar
que existe ainda um quantitativo de acidentes ocorreram no abrigo temporário de resíduos e que representavam 21,4%, que eu acho bastante grande, ou seja, resíduos que estavam aguardando a sua coleta, né, que foram lá condicionados de forma incorreta e aí vão causar um acidente nos profissionais lá na área de abrigo temporário. A maior parte desses acidentes, né, ocorreram nos membros superiores, porque é onde a gente, mãos e dedos, né, que a gente vai fazer a coleta ou vai manipular esses resíduos. E aí a gente vai ter que 82% dos acidentes tiveram correlacionado a eles agulhas e material pérfuro-cortante, de alguma forma. Agulhas, as normais, de injeção, por exemplo, que é 47%, e aquelas de catéter venoso, central e periférico, em torno de 20%. 5% dos acidentes, né, eles foram ocasionados então por lâminas de bisturi ou por lâminas de barbear que possam ter sido utilizados. 2,5% por substâncias químicas, 2,5% por outros instrumentais cirúrgicos e 1,28% por cânula de traqueostomia. Então, mostrando para a gente que existe aí um percentual bastante grande, né, de acidentes que vão ocorrer pelas agulhas, mostrando a importância do material pérfuro-cortante, ser descartado das caixinhas de materiais pérfuro-cortantes, com as paredes rígidas, né, que o tratamento, essas caixinhas, depois de sofrer o tratamento, elas continuam rígidas, né, porque o que a gente tem hoje é um controle de qualidade dos insumos da gente bastante precário, né, que as caixinhas elas são resistentes antes do processo de tratamento. Por exemplo, se a gente utilizar a autoclavação, ao final do processo da autoclavação, a gente está falando aí de calor úmido, né, e aí a gente vai ter as caixinhas umedecidas no final deles, e aí a gente tem um risco bastante grande da pessoa se perfurar, ou seja, ela não vai se contaminar, porque é um resíduo já descontaminado, porém ela tem um risco de um acidente bastante grande, né? Acidente risco de acidente, não mais outro tipo de risco. Então, os acidentes com as agulhas, elas vão ocorrer com bastante frequência, né? Principalmente quando elas estão nas bandejas após o seu uso, por exemplo, após teste glicêmico, ou com aquelas agulhas que são deixadas dentro de sacos plásticos, né, esquecidas, ou às vezes na pressa a pessoa, ao descartar, ela, em vez de utilizar o recipiente correto, ela deixa de usar aquele recipiente correto e vai descartar dentro de um saco plástico, né. Durante o ato de reencapagem, né, a gente tem aí alguns sites que ensinam como reencapar. Então, esse talvez seja um dos princípios mais importantes da biossegurança, né? Quando a gente está falando de material pérfuro-cortante, nunca reencapar. Né? Se a gente tem a caixinha, essa caixa está próxima à minha área de trabalho, obrigatoriamente eu não posso sair do local de trabalho, transitar 1 metro, 2 metros para descartar esse resíduo, ou seja, essa caixa ela precisa estar próxima à minha área de trabalho. Então, para não ter o risco de um acidente entre o local que eu gerei e o local onde eu vou descartar. Essa caixa ela tem que ter boa qualidade e ser resistente ao processo de esterilização para que não ocorra nenhum acidente após o seu tratamento. Então, reencape nunca. Né? Eu usei, eu descarto aquela agulha dentro da caixa de pérfuro-cortante. Nós todos sabemos que essas caixinhas ela tem uma risca, um risco que dá mais ou menos 3/4, mostrando a nós que a gente não pode ultrapassar aquela risca, ou seja, eu não posso ultrapassar a capacidade de 3/4 da utilização máxima daquele volume da caixa.
Por quê? Porque um dos acidentes bastante comum que ocorre é com excesso de agulhas, né? Então a gente pode ver a ponta da agulha saindo pela abertura dessa caixa, e aí a pessoa, ao retirar aquela caixa para fazer o descarte, ela vai se perfurar. Então esse é outro acidente bastante comum. Por quê? Porque a gente utiliza na locação máxima, ou seja, na capacidade máxima daquela linha de segurança que a caixa nos permite. A RDC, né, ela vai falar também de indicadores. Se vocês forem ler a RDC, ao final da RDC 306 ou do CONAMA 358, mas especificamente está descrito na RDC 306. Ela vai falar de indicadores. Os indicadores são indicadores de execução e de avaliação da implantação do plano de gerenciamento de resíduos, ou seja, ela quer trazer para o gestor indicadores que lhe mostrem que aquele plano está dando resultado, né? Ou seja, são indicadores indispensáveis. E dentre esses indicadores, a gente vai observar, está lá o número de acidentes de materiais perfluorocortantes, mostrando então para a gente que dentro de uma legislação que fala de manuseio de resíduos de serviços de saúde, um indicador de que aquele plano funciona é o número de acidentes de materiais perfluorocortantes, mostrando para a gente que esse é o acidente de maior importância dentre as pessoas que manipulam resíduos de serviço de saúde. Aí, como eu disse anteriormente, né, para isso tudo funcionar, ou seja, o plano de gerenciamento de resíduos de serviço funcionar, porque a gente tem o funcionário que faz o descarte de um resíduo. Muitas vezes tem que chegar aquele funcionário e dizer para ele assim, na implantação do plano de gerenciamento de resíduos, você vai dizer para ele: olha, você produz resíduos do grupo A, genericamente, né? O grupo A1. Esse grupo eu preciso acondicionar num saco plástico branco leitoso, né? Tem lá o símbolo de risco biológico, que você precisa fazer este ou aquele tratamento, que você tem que então transportar dessa ou daquela forma. E a gente está fazendo o que com esse profissional? A gente está fazendo um treinamento, um ciclo de palestra, né? E isso, então, a base da implantação correta, né, de um plano de gerenciamento de resíduos é a capacitação de recursos humanos. E essa capacitação é uma capacitação continuada. A gente fala de educação continuada. Por quê? Porque primeiro a gente faz a sensibilização e de tempos em tempos a gente vai voltar e relembrar ao profissional que é importante aquela atitude, aquele requisito, porque isso representa risco. A pesquisa de Sucre-Type, né, voltando à pesquisa, ela tem como resultante também, em 76, eles editam o último artigo relacionado à pesquisa, e eles mostram, né, eles apresentam uma curva de acidentes mostrando que os profissionais que recém iniciam o trabalho, eles apresentam, ou seja, aquele que tem pouco tempo de serviço, né, eles têm um grande número de acidentes ocorrido entre eles. O profissional que tem de 15 a 20 anos de casa, ou seja, aquele profissional que já sabe se proteger, já sabe executar a técnica com bastante perfeição, ele tem um pequeno número de acidentes. E mostra também que aquele profissional mais antigo, né, de mais tempo de casa, tem uma tendência a ter um percentual de acidente bastante similar ao profissional que acabou de entrar. Por quê? Porque esse profissional, ele acha que está protegido. Ele já sabe muito bem executar a técnica. Então, ele não necessita de se proteger. Ele diz para você assim: por que eu vou usar luva? Eu sempre fiz assim, né? Nunca ocorreu nenhum tipo de acidente comigo, então eu não preciso utilizar a luva.
Esse profissional, a gente diz que subestima o risco, porque ele é muito bom na técnica, então ele acha que não vai acontecer com ele, e aí a gente vai ter um grande número de acidentes muito próximo ao profissional que não sabe se proteger e não sabe executar ainda aquele ensaio. E isso mostra então que o programa de educação continuada ele é importante para mostrar a esses profissionais mais antigos que o risco existe, né? Que aquela mordida do camundongo, né, que é todo dia, aquilo ali não faz parte do processo de trabalho dele, que aquilo é um acidente, que aquilo é um risco. E isso então está embutido no plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Né? Ele tem então como objetivo principal orientar, motivar, conscientizar a todo mundo que está envolvido nesse processo a respeito dos riscos, né? Não só dos riscos, mas dos procedimentos adequados em relação ao descarte desse resíduo, né? No sentido de proteção deles próprios, trabalhadores, dos trabalhadores que recolhem esses resíduos, né? E da população de modo geral e da questão ambiental, então preservando a qualidade ambiental no momento do seu descarte. A questão do uso de equipamento de proteção individual também, a pessoa nem pensa mais, o equipamento de proteção individual passa a ser parte do normal, né? Então o uso de equipamento de proteção individual ele tem que ser um hábito entre os profissionais relacionados ao manuseio e ao gerenciamento de resíduos, né? E isso então está também dentro do programa de capacitação ou de educação continuada desses profissionais. A importância do conhecimento dessas informações, então, ela vai desde a área de geração até a área de destinação final. Por quê? Porque a responsabilidade não cessa da porta da minha instituição. A responsabilidade, ela continua, inclusive, lá no aterro sanitário, né? Então, a gente vai ter aí uma série de cumprimentos de instrumentos legais, né? Sejam eles sanitários, ambientais, ligados, né? E estão vigentes aí hoje, atualmente, no país. Se o processo ele inicia de forma incorreta, né? Ele está totalmente comprometido. Então, a gente vai ter aí ou uma separação errada e aí ao final disso a gente vai ter um transporte inadequado, né? E no fim isso pode gerar uma contaminação, seja ao solo, à água ou a contaminação do ar ou qualquer outro tipo de contaminação. Assim, nós todos os profissionais temos a responsabilidade, porque dentro da RDC 306 e do CONAMA 358, vocês vão ler ao final, vai dizer da questão da corresponsabilidade. Ou seja, se o resíduo gera um acidente no aterro sanitário, hoje a gente tem um aterro, ele é uma célula isolada, né? ou que deveria ser isolada. E se alguém tiver um contato com um resíduo que deveria ter sido tratado e de alguma forma correlaciona aquele resíduo à instituição que você trabalha, né, a responsabilidade é do diretor, depois do diretor ao chefe de departamento, do chefe de departamento ao chefe de laboratório e, por fim, a responsabilidade é sua, porque você gerou o resíduo, você que acondicionou, você que é o responsável pelo tratamento, caso haja necessidade de tratamento. Então, essa segregação ela é extremamente importante e ela tem que fazer parte das suas atividades diárias, né? A partir do momento, então, que há o conhecimento, a consciência de que tudo está correto, né? Mesmo que a gente tenha dificuldade com a falta de questão de recursos materiais ou de infraestrutura, muitas vezes o que a gente encontra hoje no país, que é bastante transcontinental, que a gente construiu bastante grande, né? Que você tem realidades bastante diferenciadas, né? Você pode ter instituições com carência bastante grande, mas a gente tem, e por isso, realidades bastante diferenciadas, né? Onde a gente tem carência de equipamentos, etc. Mas você tem formas similares de descarte. Eu não tenho a caixa de material perfuro cortante,
né? Mas eu tenho um outro tipo de acondicionamento que tem o mesmo tipo de garantia de segurança, seja na manipulação ou seja no tratamento deste resíduo, que ao final isso não venha a causar nenhum acidente ou nenhuma contaminação ambiental. Então é fundamental a consciência crítica que leve a gente a repensar, né, a cometer o mínimo de erros, de forma que a gente possa preservar a saúde da gente, da população, porque muitas vezes você tem o pessoal remexendo o resíduo, a gente tem aí na nossa, hoje como profissional já registrado pelo Ministério do Trabalho, catador de lixo, é uma profissão registrada, né? Então tem pessoas que vivem desses resíduos, então a responsabilidade sua é que preserve também a saúde dessas pessoas e do meio ambiente. Dentre eles a gente pode falar sobre os materiais perfluorocortantes. Hoje a gente tem aí uma mídia, há pouco tempo atrás a gente viu a Rede Globo apresentar uma série de reportagens a respeito de resíduos e serviços de saúde, né, e aí mostrando nas áreas de descarte final uma série de agulhas, seringas ou material, medicamentos e outras coisas descartadas de forma incorreta. Isso é a nossa responsabilidade, isso não pode acontecer. Então eu espero que vocês, né, a partir do curso que lhes é fornecido, tenham aprendido um pouquinho a respeito de resíduos e serviços de saúde, né? Então o resíduo e serviço de saúde entender, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Entendamos também que os resíduos, na sua totalidade, o serviço de saúde, a grande maioria desses resíduos são de resíduos do grupo D. Não há necessidade de nenhum tipo de tratamento a partir do momento que eu saiba separar, segregar, acondicionar e tratar, para que esses resíduos que representam risco, que são menos de 20% do total dos resíduos que o serviço de saúde geram, né, não se misture com aquele resíduo comum. E ao final aí a gente tem um gasto muito menor que as instituições hoje brasileiras vêm tendo com os resíduos, exatamente por não entender a importância do plano de gerenciamento de resíduos, né, da questão da capacitação continuada dos profissionais, para que eles continuem implementando os requisitos necessários desse gerenciamento. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.